Então, basicamente, a gente viu nessa primeira semana de aula que todo número complexo ele pode ser escrito como uma combinação de uma parte real e de uma parte imaginária. A gente tem algumas notações para dizer a mesma coisa em matemática, né? Às vezes a gente usa o A como parte real, às vezes a gente identifica só RE de Z, indicando a parte real, e às vezes a gente usa o B para indicar a parte imaginária ou imagem de Z para indicar isso. A gente também tem umas outras notações que a gente vê mais na frente no curso, quando a gente fala de funções de variáveis complexas. O nosso objetivo agora é identificar em alguns números complexos qual é a parte real dele e qual que é a parte imaginária em si, né? Então eu coloquei um primeiro exemplo, que é i vezes 5 mais 7i. Como que a gente identifica a parte real e a parte imaginária? Escrevendo o número no formato a mais bi, basicamente. Então, muito disso é revisão, às vezes, de algumas álgebras. Se você perceber, o conjunto dos números complexos ele tem uma álgebra muito parecida com o conjunto dos números reais. Tanto que ambos são espaços vetoriais, que a gente chama. Ou seja, o que significa? Você pode usar propriedade distributiva, você pode usar propriedade associativa, comutativa, assim por diante. Então, você trata os números complexos como números e usa aquelas propriedades que você já conhece deles, né? Então, quando a gente faz a distributiva nessa operação, veja que a gente vai obter 5i mais 7 vezes i quadrado. Veja que i quadrado, ele é um número, basicamente, real, né? Porque i quadrado é menos 1. Então, isso aqui fica 5i menos 7. Se a gente for identificar qual que é a parte real, qual é a parte complexa, a parte real de z, ele vai ser o menos 7. E a parte imaginária de z, ele vai ser o 5. Então lembre-se, a parte imaginária é aquela que multiplica o i, e a parte complexa é aquela que multiplica, que está isolada em si, né? Vamos ver alguns, para a gente relembrar algumas propriedades que a álgebra possui, né, em si. Então, vamos supor que a gente vai fazer i vezes 4 menos i, mais 4i, vezes 1 mais 2i. Então, quando você faz essa operação em si, quando vai resolver, veja que a gente vai fazer, primeiro faz a propriedade distributiva em si, vai ficar 4i menos i quadrado, em todos esses termos. Então, fica 4i mais 8i quadrado. Então, eu apliquei a propriedade distributiva nos dois termos, tanto nesse termo daqui como naquele termo de lá. Verifica as potências que na verdade não são números imaginários. Então, você tem 4i mais 4i são 8i no todo. Aqui você tem 8i quadrado menos i quadrado, dá menos 7i quadrado. E toma cuidado que você precisa transformar o i quadrado na sua forma real. Então vai ficar 8i mais 7, porque o i quadrado é igual a raiz de... i quadrado é igual a menos 1 em si, né? Aqui você já identifica de novo qual que é a parte real e qual a parte imaginária. A parte real desse número complexo é o 7, e a parte imaginária desse número complexo é o 8. Então, só cuidado com isso, porque às vezes ele está no formato, mas às vezes ele está trocado a ordem, mas não se confunda. A parte imaginária é o multiplicador do i, o termo independente é a parte real em si. Só voltando, eu fiz algum sinalzinho aqui trocado, ó, veja que aqui é mais 7i, e nesse caso é menos 7, só ajustando, de forma que a parte real ela é menos 7 em si, né? Só um detalhe. Continuando, vamos ver na sequência mais algumas propriedades de álgebra. Então, quando a gente faz o ponto outra, por exemplo, 3i mais 1 sobre 2 menos i, vale a pena fazer esse tipo de divisão, porque a gente precisa de algumas estratégias, como a multiplicação pelo conjugado, né, que a gente já comentou na aula como que ela funciona, né? Mas veja só, quando a gente tem uma divisão por um número complexo, para a gente escrevê-lo na forma a mais bi, eu utilizo o conjugado no número, que nada mais é que o mesmo número, agora trocado o sinal da parte imaginária dele. Então, basicamente, o que a gente vai escrever, na verdade, é multiplicação pela divisão do conjugado, né? Por que eu faço essa multiplicação e isso não altera nada? Basicamente porque essa divisão, da forma como foi construída, ela vale 1, né? Porque todo número dividido, né? Um número divididos por ele mesmo, isso aqui vale 1. E quando eu multiplico 1 por um resultado qualquer, isso não altera o resultado. Em álgebra, a gente chama isso de ser o elemento neutro da multiplicação, ou seja, ele não altera o resultado final em si, né? O que acontece nesse caso? Você consegue eliminar esse valor i do denominador. Lembra das propriedades que a gente tem? Você vai ficar com 2 mais i aqui, divididos. E esse aqui, veja que a gente... Por que a gente escolhe, né, usar um conjugado? Justamente porque isso gera um produto notável, que vai ficar o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. I quadrado não é menos 1, então isso já permite perceber que a gente acabou eliminando a parte real desse problema, a parte imaginária desse problema, né? Ficando 2 mais I, que divide 4. Aqui ficou menos 1 com menos 1 mais 1. Um pouquinho de álgebra ainda precisa ser feito para a gente conseguir identificar qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária. Então, o que a gente faz? 2 mais I divididos por 5. Aqui. Veja só, a gente precisa separar agora as partes reais e as partes imaginárias. Vou escrever aqui no cantinho já quais que elas são. Ó. Qual que é a parte real desse número imaginário Z? Aqui a parte imaginária, aqui também. Então, basicamente, é 2/5 a parte real, né? Todo mundo consegue ver? Imagino que sim. Agora, a parte imaginária do número complexo é esse 3i mais esse 1/5 de i, né? Eu vou colocar aqui no cantinho essa observação de como a gente faz esse cálculo, caso você não lembre. Vai ficar assim, observação. 3i mais 1/5 de i é igual, você precisa tirar o mínimo disso aqui, né, que é o 5, fica 15i mais i, que dá 16i sobre 5, né? Que é basicamente o nosso resultado. Então, a gente usa o conjugado do número justamente dessa forma para a gente estender em si. Então, essas são algumas estratégias que a gente tem para você encontrar a parte real e a parte imaginária do número, né? É importante, às vezes, você usar conjugado, mas o importante mais de tudo é você conseguir verificar dentro de um número qual que é a sua parte real e parte imaginária.